Boa noite, queridos irmãos. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração. Então, neste primeiro momento, convidamos a todos para da melhor maneira, da maneira que acharam que forem acostumados. Eu costumo suavemente fechar os olhos e assim, que estas palavras sejam uma prece de abertura do nosso encontro, sempre felizes, porque temos nessa casa de oração um encontro, uma mensagem sempre do grande Mestre Jesus. E hoje, na voz da nossa querida irmã Patrícia, nós vamos escutar as palavras dela falando na mensagem cristã. Que as luzes, mais uma vez, envolvam a todos e nos façam muito melhores hoje do que fomos ontem. Muito obrigada por este encontro, por este momento. Que assim seja. Sejam todos muito bem-vindos nesta pequena explanação de hoje da mensagem que será passada a todos, inclusive para mim, sobre a mensagem cristã. Esse tema ele é retirado do capítulo 13 do livro Roteiro. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel, como vocês sabem, ele é um espírito que sempre traz boas mensagens do plano espiritual de uma maneira leve, suave, para que possamos também aprender aos pouquinhos e com isso evoluirmos também. Esse tema ele começa explanando, dizendo que se nós observarmos, Jesus Cristo, quando veio para o plano terrestre, ele não veio com pompas e circunstância. Ele foi simples e humilde desde o seu nascimento, a ponto de nascer numa manjedoura. E conviveu com as pessoas normais. Ele não conviveu com reis, rainhas, com doutores, cientistas, filósofos. Ele vivia no meio do povo. Ele conversava com o povo. Ele entendia as dores e o sofrimento do povo. Por isso que ele até hoje, depois de passar tantos séculos, ainda a gente lembra do Mestre Jesus, dos seus ensinamentos. Ele veio para nos ensinar de uma maneira que fôssemos aprendendo aos poucos, que fôssemos aprendendo por nós mesmos. Ele não queria pessoas que fossem de um dia para a noite se tornassem heróis ou santos. Porque é difícil. Talvez um dia a gente se torne santos. Ou melhor, anjos. Isso um dia sim. Mas todos dentro da sua evolução, dentro da sua caminhada. E para isso todos nós temos o livre-arbítrio. O Mestre Jesus veio nos ensinar o quê? O amor, a fraternidade e o conhecimento. Nos dá as 3 lições: amor, fraternidade e conhecimento. Amor no sentido mais amplo, não aquele amor de paixão, homem com mulher, mulher com... Não, o amor incondicional, o amor puro, o amor que não espera nada em troca, o amor que dá sem esperar para receber, o amor que acolhe, o amor que não julga, o amor que perdoa, o amor que não condena. E ele também nos ensina fraternidade.
a fraternidade de fazer o bem ao próximo, fazer o bem às pessoas como gostaria que fizesse a si. Muitas vezes Jesus é inquirido em sua caminhada, perguntando: Jesus, o que devo fazer? Primeiro ele diz: ame a Deus. Ame a Deus acima de tudo, com toda a tua alma, com todo o teu coração. Depois, ame ao próximo como a ti mesmo. Mas agora, amar ao próximo como a ti mesmo. Será que a gente sabe como se amar? Será que a gente aprendeu a se amar? Não aquele amor egoísta. Só eu me importo, a vida tudo tem que girar em torno de mim. Não, eu sou bom. Não, não é isso. O que é amar ao próximo como a ti mesmo? Numa das perguntas que foram feitas por Allan Kardec aos espíritos, Kardec até citou essa pergunta, né? Afinal, como se conhecer a si mesmo? Qual é a forma? E ele faz uma pergunta, mas ele fez uma pergunta de uma outra maneira que os espíritos acabam explicando, que é no questionamento 919 do Livro dos Espíritos, para quem quiser depois dar uma lida. Diz lá: qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Então, é a melhor prática, né? Porque todo mundo tem receitas. Vamos amar, vamos ser caridosos, mas afinal. Então ele faz essa pergunta: qual a melhor, a mais eficaz para melhorar nesta vida e resistir às tentações, às coisas ruins que a gente tem no nosso dia a dia? E os espíritos respondem: um sábio na antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Esse sábio é o Mestre Jesus. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir isso? Ainda Allan Kardec cutuca. E os espíritos respondem: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim de cada jornada, ou seja, ao fim de cada dia, eu interrogava a minha consciência, passava uma revista, o que eu fizera, e me perguntava se eu não faltar algum dever ou se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que eu conseguia me conhecer melhor. Cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse se fez o bem ou mal, pedindo a Deus o seu anjo da guardião para esclarecê-lo. Adquirir uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, a gente sempre, muitas vezes, a gente está naquele momento de agonia, perguntando: mas será que eu devo fazer? Vocês já pararam para pensar que quando a gente reflete, para e pensa, a gente acaba sempre recebendo uma resposta? Vós sois deuses, Mestre Jesus já disse isso. Vós sois a luz. Todos nós temos o conhecimento dentro de nós, o amor dentro de nós, que nos faz passar por qualquer dificuldade e com isso se tornarmos mais fortes, aprendermos. E muitas vezes a gente se pergunta: será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu devo? Então reflitam nisso. Se todos nós, todos os dias, como antes de deitar, ou até deitado lá, quando for fazer oração, se pensar: como foi meu dia hoje? Será que o que eu fiz, o que eu falei, o que eu expus, o que eu fiz no meu dia a dia, no meu trabalho, com a minha família, eu agi certo? Eu agi como gostariam que agissem comigo? Eu respondi a pergunta do meu colega como eu gostaria que ele tivesse respondido? Não respondi direito. Eu estava mal-humorada aquele dia. Fui e falei com a coisa que não deveria. Eu fui ríspido com a minha mãe. Eu fui ríspido com o meu irmão. Me perdoa, Senhor. Sim, Deus perdoa. Mas e nós, perdoamos? Lembra quando perguntaram também para o Mestre Jesus: Senhor, quantas vezes tem que perdoar? E ele disse: 70 vezes 7. Isso para cada pessoa que a gente fizer alguma coisa. Então vocês imaginem, infinitamente. Todo momento a gente tem que perdoar. Mas como é que é esse perdão? Pai, eu te perdoo, mas lá no fundo fica cutucando: tomara que tu caia, tomara que isso, tomara que... Não, isso não é o verdadeiro perdão. Perdão é esquecer. Perdão realmente é relevar.
porque eu posso dizer de coração para vocês, como o Mestre Jesus disse, quando você perdoa, você está perdoando a si mesmo também, porque você está se libertando, você está tirando aquele peso, aquela nuvem. Perdoa. Porque todos nós aqui estamos em graus de evolução diferentes, nem todo mundo é igual. Tanto que o mundo é o que é hoje por guerras, brigas, discussões, polos, diferenças políticas, porque cada um tem um jeito de pensar e tem uma evolução. Tem os que estão evoluídos assim. Nós estamos ali no caminho. Então, enquanto que a gente está no caminho, se tem alguém que ainda não evoluiu o suficiente, mas a gente já esteve lá. E tiveram pessoas que nos ajudaram, por que não ajudaram a perdoar aqueles também? E se a gente está aqui e alguém está mais aqui e nos perdoa, diz, opa, que legal, no grau de evolução, e a gente vai evoluindo. Então, amados irmãos, a mensagem do Cristo foi puro amor, fraternidade e o conhecimento. Conhecimento de a pessoa se conhecer e conhecer o mundo, as pessoas e a doutrina, os ensinamentos do Mestre Jesus. Eu tenho hábito, não tenho tempo de ler. Nem um pouquinho, o Evangelho, ou um livro que traga amor, que fale das palavras de Cristo, a Bíblia. Aquilo que o Mestre veio nos ensinar. O próprio livro, roteiro, escrito por Chico Xavier, que foi psicografia pelo Espírito Emmanuel, que lá tem vários capítulos que falam muitas coisas legais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, sendo que um dos capítulos é todo em cima da mensagem cristã. E continuando nessa mensagem cristã, ele é perguntado por algumas pessoas como que eu faço para ser também mais humilde, né? Porque a humildade faz parte do amor também, porque orgulho só leva ao egoísmo. Orgulho e egoísmo são antagônicos ao amor. E aí ele diz que se bater na tua face, oferta outra. Para nós é difícil isso, né? Mas enfim, a gente, muitas vezes a pessoa nos agride, e se você agride igual, você já não sente que tem uma coisa ruim, um sentimento ruim, às vezes parece até que dá um bolo no estômago, é porque a gente recebeu uma energia ruim de nós mesmos, porque a gente emanou mal. Aí quando a pessoa fala aquela coisa, te dói, mas ao mesmo tempo tu diz, releva, ela não está bem. E aí passa. Da mesma forma, o Mestre Jesus diz, ele dá nesses ensinamentos que Emmanuel lembra com todo amor e carinho, ele lembra também da palavra que comenta sobre a questão do cristão ser solidário. Se te pedirem para caminhar 1000 passos ao teu lado, caminha 2000. Ou seja, seja proativo. Você quer uma ajuda? Beleza, vou te ajudar. Mas vamos junto. Quem sabe esse caminho eu também aprenda. Isso serve para todos nós. Vejam que são coisas simples do dia a dia. O Mestre Jesus não veio dar mensagens cheias de palavras rebuscadas. Ele falava por parábolas. Ele falava ao povo nas montanhas, nas vilas, nas comunidades. Ele trazia para cada um de nós o nosso dia a dia. E assim, se vocês pegarem o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, também, ali que fala sobre bem-aventurados os que têm puro coração, que é no capítulo 9, depois o capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos com os demais e com si próprio. Aí já vem o capítulo também, o capítulo 11, amar o próximo como a ti mesmo. Veja que o Evangelho também vai colocando essas situações. Amai os vossos inimigos, perdoai, dai com a mão esquerda o que a direita não sabe, sim, dá para sem esperar que ela te dê em troca. Porque sim, se você dá para uma pessoa esperando que ela te dê retorno, então você não está dando de coração. Você está esperando uma paga eu estou te fazendo um favor.
Então, quando você dá algo, dá de coração, sem esperar em troca. Ah, mas a pessoa podia ter me ajudado, eu ajudei ela. Aí, sem gratidão, isso é um problema dela, não seu. Você deu de coração. E assim a gente tem que ser no nosso dia a dia, amados irmãos. Não precisamos ser doutores em leis, doutores em livros, mas precisamos sim seguir os ensinamentos básicos do Mestre Jesus. Amor, fraternidade e conhecimento. Conhecer a si próprio. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, não roubar, não matarás, perdoar. E assim segue todos os ensinamentos do Mestre Jesus. E para terminar, nessa pequena explanação, ele comenta que as pessoas têm que, acima de tudo, entenderem que a gente está num momento de transição. Plano material, a gente está na Terra, e a gente está num momento de transição, sim. Então, muitas coisas vão se passar no nosso dia a dia, no mundo em si, que vão nos testar. Que sejamos fortes, que não vamos desistir. Ele coloca no livro, em outras palavras ali, que a gente, como eu disse, vós sois deuses, vós tem luzes, que a gente tem que resplandecer luz. E entender que somos capazes, que nada que nos é dado é para nos derrubar, não, muito pelo contrário, é para nos fortalecer. É para nos ensinar que estamos aqui de passagem e para evoluir para o amor e para seres especiais e mais evoluídos. Então tenho certeza que sempre que vocês tiverem a certeza, que sempre que tiverem dúvida, façam uma reflexão no seu dia a dia e peçam para o seu anjo da guarda, para o seu mentor espiritual: será que eu agi bem? Me dá uma luz. Será que aquilo que eu estou querendo fazer, devo fazer? Será que vai ser para o meu bem? Vai prejudicar alguém? Não vai prejudicar? E assim continuem, amados irmãos, na sua jornada. Tenho certeza que Deus vai estar sempre do vosso lado e sempre o Mestre Jesus vai estar também nos apoiando onde Ele estiver lá no alto, gerenciando o nosso planeta Terra. E nossos mentores também, torcendo para nós e nos ajudando sempre. Então essa era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje, sobre a mensagem cristã, que é a mensagem de Cristo. Agora, amados irmãos, a prece coletiva, para que todos continuem recebendo os fluidos benéficos do amor e assim possam receber o passe coletivo. Mentores espirituais, obrigada. Agradecemos, aliás, por todos nós aqui presentes. Agradecemos aos mentores pela mensagem e pela ajuda, pela reflexão, pelos fluidos benéficos que estão aqui emanados nesta casa de luz. A todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possam levar em seus corações o amor, a fé e o sentimento de que estão trilhando no caminho certo e, de alguma forma, sempre contando com o bondoso Deus. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos e seu exemplo e que possamos segui-los de uma maneira ou outra aos nossos passos, trilhando o bem. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Vão em paz, amados irmãos, e fiquem bem.